Muito boa tarde, gente boa. Globo Esporte chegando em clima de decisão, hein? Que amanhã tem jogão no Maracanã, Vasco e Corinthians. Vale o título da Copa do Brasil. A Globo vai transmitir ao vivo a partir das 5h20 da tarde, hein, gente? Com a bola rolando às 6. Esse é o último grande jogo do ano. Casa cheia, ingressos esgotados. Torcida vascaína já está, claro, no clima da decisão. Deixa eu falar com o Fábio Jupa. Fábio Jupa, explica pra galera onde você tá, esse lugar sensacional, icônico para a torcida vascaína, e mostra aí o clima pra gente, meu irmão. Oi, Escobar, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. É isso, torcida do Vasco já mobilizada no Brasil inteiro e parte dela voltou às origens, pra onde o Vasco nasceu. Eu tô no Centro Cultural Cândido José de Araújo, o Espaço Candinho, bairro da Gamboa, centro do Rio. Aqui o Vasco foi fundado em 1898. O Cândido José de Araújo foi o primeiro presidente negro da história de um clube brasileiro. Esse local aqui, além de local de exposição, debate, de preservação da memória do Vasco, é também o local onde o pessoal costuma se encontrar para assistir aos jogos. Só que hoje é véspera de decisão, Escobar, então hoje é dia de esquenta. Galera tá chegando aos pouquinhos aqui para começar a entrar no clima desse jogão contra o Corinthians. O Vasco de volta a uma decisão de título nacional depois de 14 anos, desde aquela conquista da Copa do Brasil de 2011. E é o seguinte, tem gente aqui dizendo, Escobar, que só vai emendar em 2 festas. Vai começar hoje e só sai daqui do Candinho depois de amanhã, depois do jogo de amanhã contra o Corinthians, Escobar. Zé, a torcida do Vasco está dizendo que o Rio de Janeiro não está preparado para a festa que o Vasco vai fazer. Já tem gente por aí, Jupa? Mostra aí pra gente. Já tem gente aqui, eu vou te mostrar como o pessoal... Ó, símbolo da confiança. Esse aqui é o Diego. Veio de onde? Eu vim lá de Calgary, no Canadá. Tava frio ou tava quente lá? Tava muito frio, menos 18, mas eu vim pra cá só pro jogo. Veio porque tá confiante, né? Confiante, amanhã vai dar Vascão. É isso. E como você gosta de dizer, Escobar, quem tá no comando do pagode hoje aqui é o Sambarreira. Sambarreira é samba de vascaíno pra vascaíno. Esse aqui é o Danilo. Danilo, me diz uma coisa. Vasco fez o torcedor sofrer um pouco esse ano. A saideira vai ser aquela grande alegria? Ficou pro final da temporada? Se Deus quiser. Depois da tempestade vem sempre a bonança. Então, nada mais merecedor do que eles nos presentearem com esse título em amanhã. E qual vai ser a trilha sonora que vocês estão preparando aí para essa grande conquista que todo vascaíno espera? É mais ou menos assim, ó. Eu vou torcer, aqui eu ergui meu tempo para vencer. Muito bom, o pessoal tá chegando, essa festa vai ficar boa, hein? Vou falar, recomendo. Ana Flávia Nunes e o Ramon Mota. O Ramon, lateral esquerdo, jogou no Vasco, jogou no Corinthians também. Pra bater um papo aí sobre essa grande final, você comanda o pagode aí, Aninha. Boa tarde pra vocês. Ei, Escobar, boa tarde para você, para quem está acompanhando a gente. Estou muito bem acompanhada de um campeão da Copa do Brasil. Boa tarde, Ramon. Tudo bem, Ana? Boa tarde, Escobar. Boa tarde quem está com a gente. Estamos aqui já no palco dessa grande final e, aliás, a gente tem até umas imagens belíssimas aéreas para mostrar para vocês aqui do Maracanã, imagens feitas pelo repórter cinematográfico Marcelo Bastos. Quase tudo pronto, né? Ajustes finais, promessa de um grande espetáculo amanhã, Ramon. Mas primeiro vamos falar do Vasco, né? Vasco fez o último treino de preparação agora cedo. Tudo indica que o Fernando Diniz vai repetir o mesmo time titular do primeiro jogo contra o Corinthians lá em São Paulo. Você acha que esse é o caminho mesmo? Olha, eu acho que sim, né? Até porque o Diniz gosta dessa repetição. O time vem correspondendo, né? Goleou o Internacional, né? Se a gente pegar a escalação, exceto o Piton, que jogou contra o Inter, o Pimenta entrou depois contra o Mirassol, ele gosta de manter, né? E o primeiro jogo fala muito o que foi essa escalação. O time que conseguiu desempenhar muito bem, até o Diniz citou que defensivamente o time foi muito bem no primeiro jogo. Eu acho que ele tem tudo para manter para o jogo de amanhã, para essa grande decisão. Confesso, Escobar, e quem está em casa com a gente, que eu achei que eu não fosse ficar ansioso, mas eu tô aqui sentindo aquele cheirinho de final. Confesso que até a minha barriga tá gelada. Ainda mais a gente está percebendo, tá, Escobar? Ansiedade por todos os lagos, tem gente sem dormir. Então, ainda mais estando o cara que teve aí dentro, disputando grandes jogos e tal. Hoje um grande comentarista, o Ramon. Ramon, e o Corinthians, hein, cara? O que você pode falar, Ramon, sobre o que a gente pode esperar do Corinthians? O Corinthians foi muito criticado, né, o Dorival, pela escalação que ele fez no primeiro jogo, né? Deixou o meio de campo ali muito aberto e o Vasco conseguiu dominar.
Conhecendo o Dorival, quinta final dele já de Copa do Brasil, a de amanhã, eu imagino uma escalação diferente, o Corinthians mais fechado, mais encorpado no meio, entendendo que vai enfrentar o que o Vasco enfrentou lá, que é uma arquibancada muito fervorosa, muito quente. Então eu espero um Corinthians mais fechado, focado, porque o Corinthians jogou muito mal o primeiro jogo. E o Dorival deve estar na cabeça dos jogadores assim, ó, final, precisamos melhorar o desempenho. Eu acho que o Dorival vem muito forte pensando nesse meio de campo encorpado amanhã. E vale a gente destacar, né, Ramon? Se empatar, pênaltis e dos dois lados, goleiros muito decisivos. Dois goleiros excelentes, né, nesse fundamento, tanto o Léo Jardim quanto o Hugo Souza, dois goleiros de seleção brasileira. Enfim, eu acho que os ataques vão trabalhar para que não chegue a esse ponto, porque no gol terão dois goleiros excelentes nesse fundamento. Ramon, muito obrigada. Acho que vale a gente destacar também, né, Escobar, a festa que a torcida está prometendo fazer aqui no Maracanã. Ingressos esgotados com antecedência, expectativa de cerca de 70 mil pessoas. O próprio Vasco fez questão de presentear os colaboradores, os funcionários do clube com ingresso para amanhã, com camisa. Então o Vasco também está desfrutando deste grande momento que é disputar uma final de novo. Lembrando que o Vasco não conquista um título desde 2016, quando foi campeão carioca e conquistou a Copa do Brasil em 2011, Escobar. A hora é essa, então. Valeu, Ana Flávia Nunes. Ramon, um abraço pra você, meu irmão. Querido Ramon, tá arrasando, comentando ele aí com a gente. Gabigol. Ontem ele falou pela primeira vez depois da eliminação do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. Ele foi entrevistado no podcast Pode Pá. E aí a gente separou 3 trechinhos mais importantes. O primeiro sobre a permanência dele no ano que vem. A minha representação é dia 2. O meu treino tá marcado pro dia 2, eu tô de férias. Antes da semifinal, já estavam me cravando em outro time. Tanto que antes do jogo, eu conversei com o Pedro Júnior, que é um cara, eu falei assim, eu tô vendido? Eu já fui saber. É isso aí mesmo? E ele falou, não, você faz parte do projeto. E como eu falei, quando eu acertei com o Cruzeiro, é para um projeto de 4 anos, não é para 1 ano, 2 ou 3. É claro que as coisas podem ser conversadas para ambas as partes e serem resolvidas. Bom, e a relação dele com o Tite? Como é que fica, né? Tem algumas questões delicadas de relacionamento entre os dois. O Gabigol diz que vai trabalhar e seguir normalmente no Cruzeiro. Vamos ouvir. Ele é o treinador do time, eu não tenho nada contra ele, assim, eu dei minha opinião, como ele deve ter a dele, mas só que a gente tá pelo Cruzeiro, hein? Não é sobre o Gabriel e sobre ele. É sobre o grupo, sobre o Cruzeiro ganhar. E ele sabe que a gente viveu isso no Flamengo também. A gente não teve nenhum problema no Flamengo, a gente não teve nenhuma discussão, a gente não teve nada. E eu respeito ele como respeito todos os meus treinadores. Eu nunca tive problema com o treinador. Agora vamos falar do lance que deixou o torcedor cruzeirense pistola da vida. O pênalti perdido na semifinal da Copa do Brasil que o Gabigol bateu poderia ter colocado o Cruzeiro na decisão, inclusive amanhã o jogo Vasco e Corinthians. O Gabigol, inclusive, sobre essa penalidade que a gente viu, assumiu que mandou mal na cobrança. Como é que eu vou bater um pênalti e eu vou querer errar? Outra, era uma chance de a gente matar ali. Então, o mundo é muito louco, né? Se eu faço o gol, é o predestinado. E se eu erro, é o vagabundo. Foi a primeira vez também que eu erro um pênalti tão decisivo assim na minha vida. Eu bati mal o pênalti. Então, não tem desculpa. Eu errei. Se tiver um pênalti pra me bater amanhã, eu vou bater de novo. Não tem problema nenhum. Bom, pensando em 2026, o Pedro Lourenço deu uma entrevista à rádio Fã FM e foram aspas fortes sobre os reforços que podem chegar para o ano que vem a pedido do técnico Tite. Ele disse, não são nomes fáceis, nomes pesados à altura do Cruzeiro. Tem que ser cara à altura do Cruzeiro. O Joaquim Pinto, que é o diretor executivo, está trabalhando nisso. Não sei se antes do Natal, mas virá gente de peso. Essa a promessa do Pedro Lourenço. E aí só aumenta a expectativa do torcedor para o ano que vem, ano que o Cruzeiro volta a jogar de novo a Copa Libertadores depois de 6 anos. Qualquer novidade, eu te conto aqui no Globo Esporte. Agora, você sabe quem está de volta ao futebol brasileiro? Paulo Pesolano, técnico uruguaio, foi o treinador do Cruzeiro na campanha do título da Série B e agora vai vestir o Colorado do Internacional. Ele foi apresentado ontem lá em Porto Alegre. E para você entender, o Tite também estava negociando com o time gaúcho. E antes de fechar com o Cruzeiro, o Pesolano também era plano dos dois times. Vamos ouvir o que ele disse. Primeiro ser o plano B, segunda opção atrás de Tite.
cara como eu, com 42 anos, para mim é um orgulho. Depois, havia outros clubes, sim, de outros países e também do Brasil. E capaz que fui a opção B de Tite em outro clube também. É um orgulho. É um orgulho. Uma notícia vinda da Espanha movimentou o mercado nacional. De acordo com o jornal Marca, existem conversas em andamento sobre a possibilidade de Neymar se tornar jogador do Flamengo. Essa não é a primeira vez que o nome do atacante é ligado ao clube rubro-negro, já que ele teria se oferecido em outros momentos ao longo do ano. Nos bastidores, líderes do elenco foram consultados e jogadores que atuaram com Neymar na seleção brasileira veem a hipótese com bons olhos. Por outro lado, a diretoria mantém cautela por temer o impacto no vestiário, entendendo que o grupo atual funciona bem, embora a situação siga sendo monitorada. O Corinthians enfrenta um momento financeiro delicado, tendo registrado em 2025 um prejuízo muito acima da projeção inicial, com a dívida total elevada e juros consumindo parte do orçamento. O clube já se movimenta para 2026. Um dos nomes observados é o lateral direito Lucas Ramon, do Mirassol, que interessa pela regularidade na temporada. Além disso, o clube negocia antecipações financeiras e ajustes internos para recuperar margem de manobra do mercado. No Palmeiras, as atenções se voltam para Luiz Guilherme, que está sem espaço no futebol inglês. A tendência é que seu clube europeu busque negociá-lo, e caso não surjam propostas, um retorno ao Brasil não é descartado, embora não seja prioridade atual. Já Aníbal Moreno desperta o interesse do River Plate. O Palmeiras não descarta abrir negociações, mas trabalha com cautela para evitar o desmonte do setor. O Atlético Mineiro passa por uma grande reformulação e aceitou propostas pelo volante Fausto Vera. As ofertas envolvem empréstimo com obrigação de compra, indicando o retorno do atleta ao futebol argentino. Enquanto isso, o Galo renegocia dívidas com outros clubes brasileiros, buscando equilíbrio financeiro. Sobre Hulk, a tendência no momento é de permanência, apesar de sondagens nacionais e internacionais. O Cruzeiro busca reforços para a defesa e avalia o nome de Rodrigo Becão, o zagueiro que atua na Turquia, perdeu espaço após uma mudança de treinador e o clube mineiro estuda os prós e contras antes de avançar. A Raposa também observa reposições no mercado europeu diante da possibilidade de perder atletas valorizados para o exterior. No Santos, a diretoria acompanha a situação de Gabigol, mas trata a questão financeira como o principal entrave. O entendimento é que um avanço só ocorrerá se houver divisão de custos. Paralelamente, o Peixe avalia jovens jogadores que atuam fora do país para reforçar o ataque. O clima político no São Paulo é de tensão após uma aprovação orçamentária apertada. No futebol, o clube mantém postura cautelosa devido a limitações financeiras e corre o risco de perder atletas caso não avance em renovações. Já no Vasco, o jovem Ryan optou por permanecer no clube, após uma proposta considerada muito alta. A avaliação interna é de que o jogador pode se valorizar ainda mais, visando a seleção brasileira e o interesse de grandes clubes da Europa. O Grêmio avalia mudanças em seu sistema defensivo em busca de zagueiros mais jovens. Nesse cenário, o futuro de Kahneman é discutido pela diretoria, uma vez que o atleta pode perder espaço no elenco. Essas são as principais movimentações do mercado da bola, com negociações em andamento e decisões importantes nos clubes brasileiros. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no FUT News BR e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. A gente se vê no próximo vídeo.